O movimento 3.0 do programa Na Mão Certa ganha novas frentes de atuação, e uma delas é a prevenção e o enfrentamento de crianças e adolescentes nas viagens corporativas. Em 2019, fizemos uma pesquisa com as empresas participantes do programa, que trouxe informações muito relevantes sobre os hábitos de viagem, de trabalho, e nasceu a oportunidade de idealizar um projeto piloto, no qual pudéssemos construir esse caminho de forma participativa e colaborativa com as empresas estratégicas. Tanto a pesquisa quanto o projeto piloto contaram com o apoio financeiro da Carlson Family Foundation, uma organização americana que atua no enfrentamento do tráfico de pessoas e exploração sexual, e o apoio local da CWT Brasil, uma consultoria especializada no segmento de viagens corporativas. Em nome da Childhood Brasil, agradecemos a Carlson Family Foundation e a CWT Brasil por acreditar no nosso projeto e contribuir de forma tão estratégica para o desenvolvimento dele. Nosso reconhecimento e agradecimento ao senhor Erinaldo Silveira, desculpa te chamar de senhor, é que eu estou muito formal hoje, ex-diretor da CWT Brasil, que foi o animador deste projeto até a metade deste ano, e desde então continua como voluntário na Childhood Brasil. Erinaldo, sem você, não estaríamos aqui hoje. Muito obrigada. Convido agora a Elisângela Machado, nossa consultora, para iniciar o painel. Elisângela, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Repetindo, bom dia a todos e todas. É muito emocionante e é uma grande satisfação estar aqui hoje com todos vocês e poder apresentar uma inovação cujo caminho foi iniciado em 2019. Uma pesquisa, um diagnóstico respondido por boa parte das empresas que aqui estão representadas e que as mesmas puderam estar aqui nesse mesmo espaço, sabendo desses resultados que nós pudemos levantar. E como mencionado pela Eva, esse projeto ele começou ainda antes da pandemia. Nós paralisamos por um ano, mas retomamos. E foi quando a gente identificou o potencial para uma nova frente de atuação do programa Na Mão Certa, que é a realização, ou quando nós estamos em viagens corporativas. E que hoje, essa nova iniciativa, ela se constitui num marco histórico em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Neste exato momento, nós temos milhares de pessoas que estão em viagens por todo o mundo. O número expressivo de pessoas está em movimento em nome das empresas, das que aqui estão e de tantas outras, em vários lugares e países. Isto gera impactos positivos para os negócios, com toda certeza, mas também negativos, e podem influenciar no aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Na pesquisa realizada com as empresas do programa Na Mão Certa, em 2019, avaliamos os hábitos e a organização das viagens e conectamos nossos achados com outros estudos internacionais sobre pessoas em movimento e que trouxe dados globais relevantes sobre os lugares, situações e comportamentos suspeitos que são riscos no fluxo das viagens para as empresas e seus colaboradores. O diagnóstico identificou a oportunidade de utilizar os canais das empresas para a formação de colaboradores, como agentes de proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Nasceu, naquele momento, a certeza de que é possível a atuação do setor privado neste contexto e que precisamos ampliar o movimento, convidando empresas do trade, do turismo,
com foco nas viagens corporativas. Neste contexto das viagens corporativas, vários impactos podem ocorrer nos destinos das viagens, dentre os quais a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma forma de violência sexual organizada dentro do setor do turismo, utilizando suas estruturas, a sua rede, e com a intenção primária de estabelecer contatos sexuais com crianças e adolescentes residentes nessas localidades das viagens. A cadeia produtiva do turismo e das viagens ela é ampla, complexa, conectada e difundida em território mundial, o que facilita, infelizmente, a atuação de rede de aliciadores e de violadores dos direitos das crianças e dos adolescentes. Pessoas sozinhas em viagem sentem-se protegidas no anonimato. Podem encontrar nos serviços das viagens oportunidades para violação de direitos. Neste movimento das viagens corporativas, as redes criminosas da exploração sexual encontram um ambiente propício para a prática desse tipo de violação de direitos. E, sobretudo, quando crianças e adolescentes se encontram em situação de vulnerabilidade social, econômica e cultural. Essas redes criminosas, elas podem estar envolvidas, sim, atuando no aliciamento de crianças e adolescentes e no incentivo à exploração sexual nas estruturas, nos serviços e equipamento das viagens turísticas. As empresas, ao assumir um compromisso com a causa da proteção de crianças e adolescentes, em suas ações de responsabilidade social, fortalecerão os princípios de USG e os direitos humanos e declaram tolerância zero à exploração sexual. Convido vocês a assistirem o vídeo com o manifesto das empresas que apoiam esse projeto conosco, nesse primeiro momento piloto de realização do projeto. Não está passando. Eu vou precisar que os técnicos passem, daqui não está acionando. Obrigada. Proteger crianças e adolescentes da exploração sexual é uma causa mundial. Ela envolve cidadãos, empresas e governos em uma mobilização conjunta para construir soluções que possam garantir o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Há mais de 15 anos, a Charter Brasil, por meio do programa Na Mão Certa, desenvolve ações para enfrentar esta grave violência no país. Mas ampliar essa atuação é urgente e necessário. Por isso, em continuidade ao nosso propósito e com o intuito de reforçar a responsabilidade social nas empresas, lançamos uma nova ação para mobilizar pessoas durante viagens corporativas. Agradeço imensamente o apoio das empresas pioneiras que são nossas parceiras nesse projeto piloto. Tenho a certeza de que o compromisso agora assumido incentivará outras empresas e instituições setoriais a agirem em prol desta causa. Especialmente, agradeço a todas as pessoas comprometidas com esse movimento e que, a partir de agora, estão engajadas em atuar como agentes de proteção de crianças e adolescentes. Muito obrigada. O sorriso de uma criança contagia e sua inocência nos deixa leves e encantados. E cativados, nos conectamos com a criança que existe em nós. No Brasil, porém, milhares de crianças e adolescentes não têm motivo para sorrir. Diariamente, enfrentando situações de risco imposta pela desigualdade social e econômica.
Entre essas situações, existe a exploração sexual, um crime violento e perverso. E isso não pode mais continuar. O programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil, atua há mais de 15 anos para enfrentar esta realidade. Agora, se une a empresas prestadoras de serviço e clientes do setor de viagens e turismo para ampliar a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual nas viagens corporativas. E uma iniciativa pioneira estão juntos acionistas, investidores, clientes, colaboradores, terceirizados, fornecedores, enfim, comunidades locais. E o primeiro passo nesse movimento, como o nosso primeiro passo, nós assinamos o compromisso público voluntário. Assumimos a proteção de crianças e adolescentes como um valor para nossos negócios. Alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nos comprometemos a identificar, denunciar e diminuir os riscos da exploração sexual de crianças e adolescentes nas viagens corporativas. Resumindo, tolerância zero. Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes é cuidar e dignificar os seus sorrisos. É zelar por sua alma, corpo, vida e sonhos. A felicidade é o destino de toda criança. Então lembre-se. Vai viajar? Ligue o radar. Denuncie a exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, gente, durante o último ano, nós engajamos um projeto piloto com assessoria e mentoria na Mão Certa as empresas pioneiras que declararam tolerância zero, como a gente pôde ver no vídeo. Elas assumiram um compromisso com a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Engajaram CEOs, C-Level, lideranças médias, mapearam os riscos, revisaram os documentos institucionais e as políticas e participaram da formação dos viajantes corporativos e dos agentes de viagens. Avançaram na proposição de ações de responsabilidade social para atuar na prevenção e apontaram caminhos para a avaliação do desempenho. Temos que reconhecer que todo esse resultado só foi possível graças ao compromisso de cada uma dessas empresas e da equipe de pontos focais, que dedicaram tempo e contribuíram com cada detalhe desse processo colaborativo de construção de uma metodologia, que é uma tecnologia social. Neste momento, então, eu convido a subir ao palco a minha parceira de projeto, que juntas trabalhamos na construção deste projeto desde junho de 2021 até hoje, e vamos continuar em 2023, e que muito contribuiu para que as empresas apresentassem os cases que vocês vão ouvir agora. Graziela, Priscila. Alô? Olá, bom dia a todas e todos. Muita emoção, né? Essa manhã. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês nesse evento. É um momento muito especial para mim, para todos. É um momento que a gente vai compartilhar com vocês as conquistas, os avanços e os planos futuros das empresas pioneiras, que, como vocês puderam ver no manifesto, se comprometeram no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar essas pessoas, representantes dessas empresas, a compartilhar esse painel conosco aqui no palco. E eu vou começar chamando a vice-presidente de Finanças e Jurídico da Atlântica Hospitality International, Flávia Buiatti. Vou convidar também a diretora de marketing da Movida, Francine Marqueto.
coordenadora administrativa da Gerdau, Cláudia Alves. A gerente de sustentabilidade do Banco Santander, Heloísa Cancherini. E o Country Director da CWT, Fernando Michelini. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu agradeço a participação de vocês nesse encontro e, mais do que isso, né, eu agradeço a presença de vocês, a participação nesse projeto e também a participação dos incansáveis pontos focais que estão aqui conosco hoje, que também, pelo todo esse trabalho, né, esse trabalho dedicado nas ações desse projeto tão importante e necessário para o setor de viagens. Então, muito obrigada. Eu gostaria de abrir, então, o painel com a Flávia, perguntando para a Flávia falando um pouquinho sobre cultura. Flávia, conta para a gente como que foi tornar a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual parte da cultura da Atlântica. E quais foram os caminhos, né, que vocês seguiram para conseguir sensibilizar e engajar a liderança nessa causa? E, por fim, como que o projeto ajudou vocês nessa missão? Legal, gente, obrigada pelo convite. É um orgulho para mim, pessoalmente, para a Atlântica estar aqui nesse evento. A Atlântica, até para contextualizar todos, é a maior administradora hoteleira multimarcas do Brasil. A gente tem mais de 170 hotéis no Brasil todo. E a gente está fazendo esse ano 23 anos. E há 17 anos a gente é parceiro da Childhood Brasil no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a causa de combate à exploração sexual, ela já faz parte da Atlântica originalmente. Então, a gente não consegue se descasar da nossa responsabilidade social e deste programa. Então, ele já é parte de todas as pessoas que entram na Atlântica. E esse ano, até inspirado por esse programa, a gente, no nosso programa ESG, na nossa agenda ESG, o nosso programa de responsabilidade social, ele está completamente vinculado a essa luta e a esse combate da exploração sexual de crianças e adolescentes através do nosso programa AJA. E o nosso logo, né, o que a gente tem espalhado pela nossa liderança e pelos nossos hotéis, é que não ver, não ouvir e não falar de um tema tão relevante não é uma escolha. Todos nós temos que falar sobre isso. E a gente é bastante consciente da nossa responsabilidade nas viagens corporativas de conscientizar todos para essa causa que é tão relevante. O programa, né, participar do piloto, trouxe para a gente a possibilidade de rever todos os nossos parceiros, todos os nossos riscos, todos os nossos pontos de contato e ser ainda mais efetivos para a luta e para a conscientização para esse programa que é tão relevante, para essa campanha que é tão relevante, para essa luta contra a exploração sexual. A gente tem como nosso propósito cuidar de cada um que confia na gente. E, nesse sentido, falar com as lideranças, mas falar com os recepcionistas, falar com os viajantes, com os nossos clientes, com todos aqueles que estão em contato com a gente, com as comunidades, é tão relevante e conscientizar a todos de que esse é um problema real e que está no nosso dia a dia é muito importante e a gente quer cada vez mais reforçar essa luta internamente na Atlântica. Sem dúvida nenhuma, engajar a alta liderança é um passo importantíssimo e, muitas vezes, é um passo de difícil implementação. E a Atlântica nos mostra que é possível e ainda nos aponta os caminhos para conseguir realizá-lo. Flávia, muito obrigada por compartilhar conosco essas ações.
E depois dessa conquista, né, que é colocar esse tema da proteção de crianças e adolescentes como valor para o negócio, podemos perguntar como esse valor pode ser endossado. Como que a gente pode garantir que esse tema esteja presente não só na fala da nossa liderança, mas também endossado de uma forma mais formal nos documentos institucionais, como, por exemplo, políticas e contratos com colaboradores, fornecedores e demais stakeholders. E, para falar desse processo, dessa ação, eu vou convidar a Francine Marquito para compartilhar conosco qual a experiência da Movida nessa implementação. Legal, obrigada, Grazi. É um prazer enorme, pessoalmente, estar aqui e também um orgulho muito grande para a Movida participar do projeto. Assim como você estava dizendo, engajar a alta liderança é o primeiro passo. Então, a gente engajou a alta liderança, depois disso a gente assinou o compromisso público, e aí sim a gente viu a possibilidade de fazer as alterações nas nossas políticas, nos nossos documentos internos. Então, a nossa área de sustentabilidade, representada aqui hoje pela Maia e pela Carol, que estão lá em cima, elas foram atrás e falaram muito com o nosso conselho de sustentabilidade, com o nosso comitê de sustentabilidade. A gente usou bastante as ferramentas do programa para poder nos auxiliar na mudança dessas políticas, na inclusão do tema nas nossas políticas, para a gente ser assertivo nessa inclusão. E a gente conseguiu, ainda esse ano, fazer a revisão de todas as nossas políticas. Aprovamos em conselho, a gente estava num momento muito oportuno de revisão de políticas, então também foi possível incluir o tema nas nossas políticas e implementar todo esse ano. A gente revisou a nossa política de direitos humanos, a gente revisou a nossa política de sustentabilidade e também o Código de Conduta com terceiros. Então, com esses materiais revisados e com essas políticas revisadas, a gente pôde formalizar com fornecedores, com funcionários e com todos os stakeholders o nosso compromisso na proteção de crianças e adolescentes. Com isso concluído, a gente tem agora a missão de, em 2023, engajar funcionários, aproveitar as nossas mais de 220 lojas em todo o Brasil para também engajar os nossos clientes que estão em viagem para esse tema que é tão importante e tão relevante. Essa é a missão da Movida para o ano que vem. Obrigada, Grazi. Obrigada, Francine, por compartilhar esses avanços e esses planos futuros com a gente. A gente sabe que alterar documento institucional, incluir políticas específicas sobre a exploração sexual contra crianças e adolescentes, é uma grande conquista e é sinal que a cultura já avançou no processo da empresa e esse passo, muitas vezes, é sim um desafio, mas também uma oportunidade da empresa refletir, internalizar e avançar na atuação dessa causa. Mas, para que essa grave violação possa ser enfrentada, a gente precisa ir além dos valores, a gente precisa ir além de políticas bem instituídas. Precisamos que os nossos colaboradores conheçam e se sensibilizem sobre a importância do papel deles neste enfrentamento. E, para falar com a gente sobre esse tema, eu vou convidar a Cláudia Alves da Gerdau a compartilhar com a gente qual a importância de engajar os colaboradores neste movimento, especialmente os que viajam em nome da empresa, e como esse projeto tem contribuído para esse processo lá na Gerdau. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, representando a Gerdau, uma empresa de 121 anos, que está aqui. Somos a maior recicladora das Américas, de sucata. Estamos com a Child do Brasil há 15 anos já no programa Na Mão Certa. Já temos muitos, centenas de pessoas engajadas nesse processo, em todas as nossas unidades pelo Brasil. E falando um pouco do programa de viagens, quando a CWT, que é a nossa agência parceira, nos convidou para participarmos do projeto piloto, a gente percebeu que a gente podia fazer mais do que a gente já está fazendo na parte de logística. E, com isso, com esse convite, veio assim a preocupação, a gente sabe da preocupação
que é viagens corporativas. A gente sabe o quanto tem risco nesse processo, mas a gente pensou em olhar mais para os colaboradores, né? Transformar eles em agentes de proteção. Porque, como eu sempre falei durante o projeto, a gente tem que tratar de uma forma leve com as pessoas, para trazer as pessoas para junto da gente. Então, é dessa forma leve que a gente está trabalhando com eles, né? E a gente está muito feliz porque a gente já conseguiu assinar o compromisso, né? Isso para a gente foi muito importante. Agora, como eu sou responsável pela parte de viagens na empresa, é uma honra assim, a gente poder construir, né? E a gente construiu a nova diretriz de viagens corporativas, incluindo dentro da própria diretriz uma cláusula onde a gente pede, né, aos nossos colaboradores que eles são agentes e eles sim devem cuidar quando eles estiverem em viagens, eles são responsáveis por denunciar qualquer coisa que eles vejam de errado com crianças e adolescentes. Então, nós incluímos na nossa política que eles têm que discar o Disque 100 para proteger uma vida, né? Isso é muito importante. Nós estamos agora no nosso plano de comunicação com todos os colaboradores, né, divulgando esse compromisso, e a gente tem certeza que nós vamos transformar. Hoje nós temos, acho que quase 20 mil colaboradores, não só nas viagens corporativas, porque as pessoas elas viajam, né? E no momento que tu inclui isso, né? Que tu mostra o compromisso que a empresa está assumindo, né? Perante a sociedade, a gente faz com que essas pessoas elas vão ter o cuidado em todos os momentos, né? No momento que elas entendem e sabem como que elas vão denunciar, elas vão estar mais atentas, né? E para a gente assumiu o compromisso de tolerância zero, né, na Gerdau, em relação ao programa, né, na proteção das crianças. E é isso, assim, é engajar as pessoas de uma forma leve, né, trazer elas para junto de nós, para que daqui para frente mais empresas, né, estejam juntos e abracem a causa, que para mim assim é muito importante. Como pessoa física, né, e como representantes da empresa, é uma causa nobre que eu faço o convite, né, a todos que não entraram ainda, que possam aderir ao programa em 2023, porque vale muito a pena. E, bem rapidinho, eu sei que está acabando, eu quero agradecer a Luana e a Ariane, que participaram incansavelmente durante todo o projeto. Obrigada. Sem dúvida, engajar e orientar os colaboradores, especialmente aqueles que viajam em nome da empresa, estão em constante deslocamento, é a forma mais efetiva que nós temos de aumentar esse círculo de proteção em torno das crianças e dos adolescentes. Cláudia, obrigada por compartilhar os aprendizados e ações da Gerdau conosco. Ao mesmo tempo que nós temos essa grande missão de orientar os nossos colaboradores que estejam alertas, preparados para identificar e também denunciar a exploração sexual durante as viagens, temos grandes oportunidades. Oportunidade de buscar um posicionamento de uma maneira mais ampla, incidindo na cultura, nas políticas e na responsabilidade social para proteger crianças e adolescentes, para que isso seja um valor inegociável das empresas. E para falar de oportunidades, mas também de desafios na implementação dessas ações, eu gostaria de convidar a Heloísa Cancherini, do Banco Santander. Elo, conta para a gente quais foram os principais desafios na implementação das soluções propostas pelo programa e quais as oportunidades que você está identificando para o próximo ano. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês.
Acho que o Banco Santander tem já no seu DNA há 20 anos a questão da garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de violência e vulnerabilidade, né? Então, nós temos um programa chamado Programa Amigo de Valor, que há 20 anos, então, atua na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, isso faz parte do DNA da empresa, não só da empresa como um todo, mas dos seus funcionários também. Nós convidamos esses funcionários a participarem desses projetos. Então, isso já faz parte do nosso DNA. Em todas as nossas políticas, tanto de conduta quanto de responsabilidade social e de fornecedores, nós já temos essa questão da garantia de direitos colocada, e um avanço agora é deixar muito claro a questão da exploração sexual, né? Então, como nós somos uma empresa global, nós temos os tempos de mudança, né, de estar no momento correto de mudar uma política, dos nossos treinamentos. Então, nós temos agora, no primeiro semestre, né, que é o momento de fazer essas alterações, onde nós vamos, então, incluir, junto à garantia de direitos, também as questões da exploração sexual. E nós temos toda uma plataforma de treinamento dos nossos funcionários, então, nós vamos colocar isso em vários treinamentos dos nossos funcionários. A gente tem uma média de 3.000 viagens por mês acontecendo. Então, aqui nós temos, sim, uma possibilidade. E acho que o fato de ser global, ao mesmo tempo que tem essa questão dos tempos, nós vamos ter a possibilidade de levantar essa questão para os outros países onde o Santander está presente, né? Então, quando a gente vai levar isso para a discussão, implementar isso aqui no Brasil, a gente também coloca isso para os outros países, né? Então, a ideia é a gente conseguir avançar bem mais. Quantas oportunidades, né? Luísa, muito obrigada por compartilhar com a gente as ações, os projetos. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo, não é? É garantir que crianças e adolescentes sejam protegidos e tenham seu desenvolvimento pleno garantido. E agora, para fechar esse painel, eu gostaria de conversar com o Fernando Michelini sobre a proposta do programa Na Mão Certa, com este piloto, e como ele veio de encontro ao propósito da CWT Brasil. Fernando, compartilha conosco como que foi para a CWT percorrer os passos desse piloto, e não só como participante, mas também como grande articuladora das empresas pioneiras que estão aqui conosco, junto com a Childhood Brasil e também com a Eva, nossa gerente de programas, que idealizou essa iniciativa. E como surgiu agora, e como a partir de agora, né, esse legado que foi conquistado neste piloto será utilizado como uma base para conectar esse tema da exploração sexual de crianças e adolescentes com as ações de responsabilidade social da CWT. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, por estar aqui nesse evento maravilhoso. Eu acho que só o número de pessoas que a gente tem nesse teatro realmente impressiona e mostra o poder dessa causa, né? Eu quero, antes de começar, agradecer as pessoas da CWT, o Erinaldo, que hoje é um ex-colaborador da CWT, como foi citado pela Eva, que foi a voz dentro da CWT e falar: precisamos fazer. A Pamela, a Thaís e o Andrés, que hoje não estão aqui, apenas a Pamela, mas, de verdade, agradecer a coragem que eles tiveram de trazer isso para dentro da empresa, o esforço que eles têm diariamente sobre esse assunto. E, claro, deixar aqui uma lembrança, né? As empresas, elas são feitas de paredes e de números, né? Mas as ações são feitas pelas pessoas. Então, as pessoas precisam abraçar essas causas e realmente levar adiante, né? Para a CWT, e depois eu vou falar um pouquinho do que é a CWT, né? Mas para a CWT, esse projeto, ele na verdade veio de encontro com algo que já está dentro da nossa cultura fortemente, né? Um dos pontos do nosso credo é justamente trabalhar ativamente dentro das comunidades onde vivemos e trabalhamos e proporcionar para eles algum tipo de retorno, né? Então, a gente tem na empresa não projetos apenas, a gente tem uma área de ESG que cuida de uma agenda completamente
com visão de futuro e muito bem planejada, né? E um dos pilares é, com certeza, a responsabilidade social. E, com base nisso, a gente teve o apoio da Carlson Family Foundation, que, junto com a Childhood, e também com a Lauren Asten, que é a nossa executiva senior da área legal e também responsável pelo ESG na companhia, o total suporte para a gente poder implementar as ações e seguir com o programa no Brasil. Inclusive, a Lauren é membro do conselho da Childhood nos Estados Unidos, né? E quando a gente fala de colaboração, eu acho que colaboração não deveria ser uma palavra que fica somente nas nossas bocas, né? E eu acho que participar desse projeto com essas empresas parceiras, e por que não empresas corajosas, né? Algumas a partir do momento que a gente convidou para participar e outras já fazendo parte do programa, a gente vê o quão colaborativo foi a criação desse programa com a assessoria e a mentoria do programa Na Mão Certa. Eu acho que isso foi fundamental, e as ferramentas, mecanismos que esse programa nos proporcionou realmente ajudam a gente a planejar melhor as ações e a gerar valor na cadeia de viagens e turismo com respeito ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma coisa surreal, né? Com base nisso, a gente seguiu em frente com esses planos, né? A gente, então, falando um pouquinho da CWT, hoje nós somos uma companhia de 150 anos, né? Esse ano estamos fazendo 150 anos. Já passamos por muitas adversidades ao longo desse período, mas o foco principal é continuar ajudando pessoas, né? E a gente tem cerca de 9.000 funcionários no mundo hoje, estamos em 130 países. Só para dar uma dimensão um pouco para vocês do que isso representa no Brasil, a gente emite e faz reservas hoteleiras em torno de 3.000 reservas por dia somente no Brasil. Ou seja, é muita gente viajando, muita gente se movimentando e que precisa fazer parte desse ciclo de proteção às crianças e aos adolescentes, né? Então, quando a gente olha essa dinâmica e esses números, a gente vê o quão importante é empresas como a CWT atuarem e aderirem a esse programa para que a gente multiplique as ações e que a gente chegue nos viajantes com comunicação, com alertas, e isso é o que a gente vem fazendo. A gente vai agora começar a inserção de todo esse programa dentro do nosso mobile, que é a ferramenta de controle dos viajantes, então eles vão poder receber esses alertas também através do mobile. E eu acho que são ações fundamentais para que a gente continue fortalecendo o programa daqui para frente, né? Isso é o que a gente pretende fazer, continuar fortalecendo o programa, continuar com essa parceria enorme, e o que está nos nossos planos agora é ter empresas como Santander e Gerdau que aceitaram o nosso convite, a gente atuar muito mais e fortemente nas demais empresas. A gente tem só no Brasil um portfólio de cerca de 500 clientes que precisam tomar conhecimento disso e fazer parte dessas ações. Outra parte que a gente tem, justamente voltada à parte de responsabilidade social, é o trabalho com alguns educadores para projetos específicos, né? A gente, por exemplo, acabou de ter um comitê dentro do Brasil onde a gente colocou colaboradores nossos para falar com crianças e adolescentes de algumas instituições e falar sobre assuntos diversos, como fazer um currículo, por exemplo, como mexer um pouquinho melhor num programa, né, de computador, e a gente tem acesso a esses educadores, que na nossa visão são pessoas chaves também e que precisam ter conhecimento desse programa, porque como eles têm contato diário com essas crianças e adolescentes, eles podem atuar identificando crianças que possivelmente sofreram ou que sofrem algum tipo de exploração sexual e fazer com que essas crianças tenham conhecimento dos direitos que elas têm, né? E mais do que os direitos,
da possibilidade de se expressar e de serem protegidas. Então, assim, é muito orgulho, né, fazer parte desse programa. Até me emocionei um pouquinho agora, mas eu acho que faz parte da nossa realidade. Eu tive agora uma conferência em Nashville e a gente teve um tema da conferência que foi a promessa de gigantes, né? E os gigantes, eles precisam tomar cuidado com as ações que eles têm, né? Porque tudo que um gigante faz ocasiona um estrago ou um tremendo benefício. Haja visto o meu tamanho, então toda vez que eu vou me movimentar, eu preciso tomar um certo cuidado. E uma das coisas que foi falada nesse programa foi exatamente isso, né? Por ser gigante, você precisa ter responsabilidade. E uma das responsabilidades que a gente tem é de fazer parte do programa. Uau! Poderíamos ir toda manhã nesse tema aqui, né? Mas vou agradecer muito, Fernando, por compartilhar esses aprendizados, esses planos da CWT com a gente, essas conquistas, e também pelo importante papel articulador e mobilizador, né, que as lideranças da CWT tiveram aí junto com as empresas pioneiras. Muito obrigada. E, ao ouvir nossos convidados nesta manhã, acho que ficou muito claro para todos que mitigar riscos nas empresas é necessário e urgente. Não temos mais como pensar em negócios sustentáveis se a proteção de crianças e adolescentes contra essa violência tão grave não estiver na agenda das empresas e como prioridade de suas lideranças. E outro aprendizado que a gente com certeza teve é que as empresas precisam ainda ir além, não só mitigar esses riscos, mas também de atuar na raiz deste problema, com ações preventivas que protejam as meninas e os meninos que estejam em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, mais expostos à exploração sexual. É preciso, com certeza, investir em iniciativas sistêmicas que mudem a realidade social para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos. Então, eu vou encerrar esse painel agradecendo imensamente o compartilhamento dos nossos convidados, parabenizando vocês e os incansáveis pontos focais que estão aqui na plateia, por todo o trabalho que eu tive o prazer de acompanhar nesses últimos 2 anos. Todas as conquistas se tornaram possíveis graças a uma metodologia que foi construída e testada pela Child no Brasil, junto com vocês, empresas pioneiras. Então, muito obrigada. Vou deixar vocês à vontade. Lembrando que no final do nosso evento, no foyer, espero vocês para receber o reconhecimento, né, o merecido reconhecimento por todas as ações do projeto Viagens Corporativas. Bom, então, e com esse painel, agora a gente encerra, nesse encontro anual, o nosso projeto piloto do novo módulo Viagens Corporativas. E eu convido agora a minha colega de trabalho, Elisângela, de volta ao palco, para dar continuidade. Eli, com você. Obrigada, Grazi. Obrigada a todas as empresas parceiras. As empresas, elas assumiram um compromisso público, né, com a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual e promove uma mudança estrutural em suas organizações. Mas isso não se faz, né, sem um apoio, sem métodos, isso muito bem dito aqui por todos os nossos parceiros desse projeto piloto. E o que é importante? Que as empresas, em todos esses processos, elas consigam caminhar por 4 etapas. Né? Esse processo ele foi desenhado em 4 etapas, que passa pela revisão dos valores, das diretrizes e os princípios éticos da sua empresa. Elas revêem políticas, né, e documentos jurídicos, elas promovem o engajamento de colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros para aderirem à causa.
Ela forma os seus colaboradores, elas possibilitam ter campanhas contínuas, ter formação para que os seus colaboradores que viajam a trabalho estejam sempre informados sobre o tema. Elas revisitam o impacto das ações de responsabilidade social com vistas a contribuir com o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. E, por fim, elas propõem monitorar os seus resultados de todas aquelas ações empreendidas, como, por exemplo, o engajamento dos colaboradores nas ações de formação e campanhas de prevenção à exploração sexual. E isso, quais são os benefícios que traz para todas as empresas? São 5. Esse foi o que a gente enumerou. Possivelmente, todas as empresas terão inúmeros outros. E a própria sociedade pode contribuir. Primeiro, é o pioneirismo em impulsionar uma ação inédita. Segundo, o engajamento dos seus colaboradores. Terceiro, a adesão e a aderência à agenda ESG de cada uma das empresas. Quarto, a prevenção e a mitigação de risco nas atividades da empresa. E, por fim, a valorização da imagem dessas empresas. Ao promover e fazer parte do projeto Viagens Corporativa, a empresa se propõe a fazer parte de um círculo de proteção formado por colaboradores que viajam a trabalho, atentos aos riscos da exploração sexual contra crianças e adolescentes nos lugares, situações e nos comportamentos suspeitos que possam ser identificados nas viagens corporativas. Acionar esse radar de agentes de proteção apoia o desenvolvimento de colaboradores aptos a identificar e a denunciar situações suspeitas ou mesmo efetivas de exploração sexuais. A gente está falando, nesse momento, de acionar e de mobilizar um contingente de 70% dos colaboradores das empresas que viajam a trabalhos e estarão em cidades, estados e países, com uma diferença, com seus radares ligados pela proteção de crianças e adolescentes. Eva, você imagina como podemos ser capazes e o que podemos fazer juntos com os nossos radares ligados? É o seu, tá? Gente, já estou imaginando. Aliás, eu imagino muita coisa todos os dias. Sou bem imaginativa. Gente, muito obrigada, Elisângela. Estou muito orgulhosa do trabalho de vocês, tanto da seu quanto da Graziela. Muito obrigada. Orgulhosíssima demais dessas empresas que estavam aqui hoje com a gente. E queria me juntar com vocês para fazer um convite a todas as empresas e entidades que estão aqui hoje, para que, a partir de 2023, estamos pertinho, né? Falta pouco tempo, a gente não perca a oportunidade de avançar na proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual com outros públicos através dessa nova frente que nós estamos lançando. É um convite a todas as empresas que estão aqui hoje, que elas se juntem a nós a partir do ano que vem para trabalhar essa frente, que novas empresas venham, aquelas principalmente do setor de viagens, que não têm conexão eventualmente com outras questões que a gente trata no programa, mas que para essa frente são extremamente estratégicas, que elas estejam conosco. E que, claro, a gente continua contando com o apoio da CWT, no sentido de levar isso avante, né, para todos os seus clientes e parceiros, para que a gente possa fazer uma frente que seja realmente impecável nessa questão e que a nossa tolerância realmente seja zero nessa questão. Como a gente sempre está falando aqui essa manhã toda, o programa Na Mão Certa, ele conecta pessoas. Ele conecta pessoas com um objetivo muito específico, né? Enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mais uma vez, muito obrigada, Elisângela, Graziela, por todo o trabalho realizado nesse piloto. Eu agradeço vocês e a gente já começa em um minutinho o segundo painel. Obrigada.